Obrigado pela síntese. Eu passo a palavra ao senador Ricardo Ferraz, pedindo a compreensão para o tempo. Senador Ricardo Ferraz, Vossa Excelência tem a palavra. Senador Eunício, é absolutamente impossível em 7 minutos que nós possamos fazer o enfrentamento de um tema tão relevante como esse. Mas longe de mim descumprir uma norma até para que a igualdade de oportunidade possa estar sendo ofertada ao conjunto dos senadores. Primeiro, discordar assim, frontalmente do senador Romero Jucá. Na condição de relator desta matéria, eu não estou convencido como ele da constitucionalidade deste tema, que trata de incentivos fiscais através de um projeto de resolução. Nós estamos tratando aqui de um tema federativo da maior relevância. E ele, que já foi o governador, deveria considerar essa questão, porque nós estamos, na prática, suprimindo a autonomia de governadores que estão aonde estão com a legitimidade do voto popular e precisam ser consideradas, sim, as manifestações que foram feitas aqui, inclusive pelo primeiro deles, o governador Marconi Perillo. A segunda questão é que nós precisamos desmistificar de uma vez por todas algumas falsas verdades que ficam sendo ditas e que parecem que, sendo repetidas, elas se transformam em verdade. Essa não é a realidade do comércio exterior brasileiro. O Brasil não vive nenhuma crise em seu comércio exterior. Se nós pegarmos aqui a evolução da balança comercial brasileira de 1992 a 2011, nós perceberemos com clareza que as importações subiram à medida que subiram as exportações. Esse é um processo natural. Esse é um processo natural e nós precisamos aqui desmistificar também que qualquer tipo de importação é um mal em si mesmo. Não é verdade. Não é verdade. Eu quero responder aqui ao presidente da Fiesp. Nós temos aqui uma nota que revela o quanto é inconsistente as afirmações do presidente Paulo Scaff. A realidade do comércio exterior em 2011, se formos fazer uma análise correta ao longo de todo o ano, no Brasil em 2011, as exportações alcançaram 256 bilhões de reais, com importações de 226 bilhões em dólares, e expressivo superávit comercial de 30 bilhões de dólares. O crescimento das exportações foi de 26,8%, superior ao crescimento das importações, que foi de 24,5%. Ou seja, além dessa avaliação, é preciso que façamos aqui também uma reflexão. São Paulo, sozinho, sem incentivar, já chegou a responder por 40% das importações do Brasil. Vejamos aqui o fato de como o Brasil, de como os estados incentivados contribuem para a balança comercial e de como São Paulo contribui. Como demonstra claramente o gráfico, aqui divulgado inclusive pelo governador Colombo, as importações brasileiras continuam extremamente concentradas no estado de São Paulo, que em 2011 importou 82 bilhões de dólares, com diferença extraordinariamente grande em relação aos demais estados. Caso os demais estados não possam prosseguir com incentivos para as suas atividades portuárias, haverá uma concentração ainda maior e evidente das importações pelo estado de São Paulo. Foi em virtude dessa concentração de importações que em São Paulo crescem fortemente pressionadas, que as importações em São Paulo crescem fortemente pressionada pela indústria paulista, que em São Paulo teve um déficit de 22 bilhões de dólares. O Brasil só conseguiu um superávit comercial de 30 bilhões de dólares porque os demais estados brasileiros tiveram em seu conjunto um superávit de 52 bilhões de dólares. Em que pese a importância é evidente de São Paulo, o Brasil não começa e não termina na Avenida Paulista. É preciso que a gente considere historicamente a razão que fizeram com que os governadores buscaram em seus estados uma sobrevivência para
de centralizarmos o desenvolvimento econômico e a oportunidade para o conjunto de brasileiros, foi isso que ficou expresso aqui na fala do doutor José Hamilton, em qualquer dos indicadores econômicos e sociais, quer de equilíbrio fiscal, quer de superávit de suas contas, quer de capacidade de investimento, em todos os itens que nós considerarmos, nós vamos verificar que, ao longo do tempo, isso foi muito mais benéfico ao país. Agora, precisamos dar um freio de arrumação nisso tudo? Eu acho que precisamos. E eu não estou aqui para defender a guerra fiscal, mas eu estou aqui para defender a competição fiscal lícita, que é praticada em muitos países organizados e civilizados. E me parece que o caminho adequado para isso é a sugestão dada aqui pelo governador Marconi Perillo. Porque nós temos um ambiente que precisa ser aprimorado e aperfeiçoado, que é o CONFAS. O CONFAS foi edificado em 75, no regime militar, quando não apenas os governadores, mas os secretários de Fazenda eram eleitos pelo governo federal. Então, a unanimidade era pacífica. De lá para cá, com essa cláusula que engessava os governos e os estados federados, todos ao seu jeito e ao seu modo, procuraram a sua sobrevivência, e o resultado disso que foi feito foi muito positivo para o conjunto dos estados brasileiros. E eu trago aqui o testemunho do meu estado. Eu tive a honra e o prazer de ser vice-governador do Espírito Santo, junto com o governador Paulo Artung. E por um trabalho coletivo que contava à época, inclusive, com o apoio do atual governador Casagrande, em 8 anos nós conseguimos fazer o dever de casa. Em 8 anos nós conseguimos reduzir a miséria e a pobreza à metade. Em 8 anos nós conseguimos sair de um ambiente nefasto para sermos o Estado que lidera o ranking da Secretaria do Tesouro Nacional em capacidade de investimento, oportunizando uma melhor condição de vida para os nossos cidadãos e para os nossos trabalhadores e para os nossos conterrâneos. De modo que é preciso considerar, sim, e na condição de relator eu farei isso, o conjunto dos problemas e desafios das diversas regiões do Brasil. E acho que chegou o momento do nosso país encontrar um mecanismo adequado, moderno, para que nós possamos calibrar essa competição fiscal, presidente Paulo Scaff, para que a gente não assista à concentração econômica em torno de São Paulo. Nós precisamos que o Brasil se desenvolva por completo. São Paulo é importante? Não. São Paulo é fundamental. Mas nós precisamos que São Paulo seja um pouco mais solidário às realidades dos diversos estados brasileiros. Se São Paulo sem incentivar já importa 40% daquilo que importa o Brasil, o que acontecerá se os nossos estados não tiverem atratividade para as suas regiões? Mas volto a insistir, não defendo a guerra fiscal, defendo a competição fiscal lícita. Defendo que esta casa possa sim debater o projeto que está há quase um ano avocado pelo senador Delcídio Amaral, que é o projeto que aprimora e aperfeiçoa a sistemática de funcionamento do CONFAS. Imaginem um projeto que foi apresentado ainda em 2010, quando Marconi Perillo ainda era senador da República, para que o CONFAS possa ser, sim, um ambiente de calibragem, um ambiente de modo a regular, para que os estados federados possam exercer a sua autonomia com limite, mas possam exercê-las, até porque quem governa, governa com aquilo que há de mais sagrado, que é pela vontade da população. E nós precisamos reverter, e já encerro, senhor presidente, já encerro. Nós precisamos reverter essa prática que vem do regime militar. Não é verdade que, a partir de Brasília, nós tenhamos capacidade para governar esse país. Esse centralismo, que foi uma máxima até 88, que a Constituição de 88 reviu, precisa ser enfrentado. Não é verdade que a burocracia de Brasília produzirá a solução para o conjunto dos estados brasileiros. Pela quantidade, pela diversidade do nosso país. Então, nós precisamos, sim, aproveitar esse instante até para que o Senado possa decidir o que quer fazer. Porque, ao mesmo tempo que o presidente Sarney constitui uma comissão para discutir pacto federativo, o mesmo Senado da República está deliberando e votando temas da maior relevância que vão impactar os estados federados. Nós precisamos de
ter coerência. Nós precisamos de debater todos esses temas de forma integrada, porque disse bem aqui o secretário Nelson Barbosa, essa é a porta de entrada. O que o governo deseja é fazer a reforma do ICMS. Essa é a primeira medida. Atrás dessa vem, naturalmente, o debate em torno da transferência da origem para o destino. E isso impacta fortemente a vida, não apenas de 12 ou de 15 estados brasileiros. Isso vai impactar a realidade dos 27 estados brasileiros. E nós somos uma república federativa, coordenada por 3 entes federados. E é preciso considerar, assim, a realidade dos nossos municípios, dos nossos estados e a realidade da República. Portanto, presidente, na condição de relator, se eu pudesse fazer uma proposta aqui, até a sua excelência, que preside em exercício esta comissão neste momento, diante de tantos apelos, de tantas sinalizações, o governo, o Senado, não podem passar como um trator por cima dos estados federados. O governo e o Senado não podem atropelar a legitimidade do conjunto dos nossos governadores. Até porque os nossos governadores aqui sinalizaram em tom de um entendimento, de uma janela, para que possamos buscar ferramentas que possam dar a essa questão segurança jurídica, mas possam dar paz e tranquilidade aos nossos governantes. A proposta que faço é que a gente suspenda, não os debates. Os debates são fundamentais, mas eu acho que se nós temos tantos temas federativos sendo aqui debatidos, nós precisamos suspender a votação de todos eles, até em respeito ao presidente Sarney, que acaba de constituir uma comissão para debater, não é, a reestruturação do Pacto Federativo. Eu acho que nós precisamos suspender a deliberação, a votação de uma medida como essa, e nós precisamos debater FPE, nós precisamos debater a reforma do ICMS, e nós precisamos debater, com certeza, essa questão que é a resolução. A proposta que faço é que nós possamos encaminhar todos esses temas com a responsabilidade que precisamos ter na casa de Rui Barbosa. O que é que diferencia o Senado da Câmara? É que aqui todos os estados têm o mesmo peso. Aqui São Paulo tem 3, o Espírito Santo também tem 3, Goiás também tem 3, e nós precisamos trabalhar aqui a fraternidade e a solidariedade federativa. O Senado não é casa de rolo compressor, o Senado é casa em que nós precisamos aprofundar esse debate, para que esse debate não possa ser uivado de equívocos para o conjunto do país. Muito obrigado.